paróquias de Feira de Santana retomam no domingo da semana que vem, dia 30 de agosto, as atividades com público nos templos. O retorno, porém, acontecerá de forma flexibilizada, seguindo orientações das autoridades de saúde e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o arcebispo metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Dementino. Dom Zanoni, um ótimo dia para o senhor, muito bom tê-lo aqui conosco na manhã deste sábado. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco. Qual a importância desse momento? Como é que estão os preparativos para o retorno das atividades nos templos religiosos? Enfim, domingo próximo, né, sem ser amanhã, na próxima semana, a gente volta a ter as missas, as celebrações. Como é que está a expectativa para esse momento após um período de portas fechadas? Bom dia. Bom dia, Fernando. Alegria, satisfação grande de estar aqui no Bom Dia Feira. E, de fato, depois de 5 meses sem celebrar a participação das pessoas, justamente para proteger, cuidar nossa gente, nossas crianças, idosos, deste coronavírus, essa pandemia que tem marcado, assustado e trazido morte, sofrimento, muitas perdas. E nós compreendemos, né, a necessidade com os devidos cuidados, respeitando os protocolos. Creio que nós somos agora... Está ouvindo? Sim, pode concluir, estamos ouvindo sim. Então, vendo que vamos voltar agora, né, esse desejo. Há muito tempo as pessoas têm essa expectativa, mas com responsabilidade nós vamos, né, correspondendo ao momento. Embora ainda não tenhamos uma vacina que nos garanta, mas eu creio que as igrejas e as várias comunidades estão assim se preparando para receber com o devido protocolo os nossos irmãos e irmãs. Bom, Dom Zanoni, e como vai ser esse momento? Como vai ser esse retorno? O que é que se tem de regra a ser seguida? Como que a rotina volta, mas volta de uma forma diferente? Qual o tamanho da mudança para esse momento? Pois é, então nós vamos ter as igrejas preparadas, as pessoas têm que estar com as máscaras, em cada igreja lá vai ser medidas as temperaturas, os espaços, né, de localização e nas igrejas são aquelas de acordo com os protocolos do nosso município, e o uso de álcool e gel, né, o modo na celebração, evitar o abraço, não vai ter o abraço da paz, a comunhão é de maneira diferente. Então, é algo que exige de nós uma postura nova, um procedimento diferente, para que não seja um lugar de aglomeração. Então, a igreja, nós tínhamos feito um protocolo bastante rígido em 18 de março, e agora flexibilizando, mas bastante preciso, com orientações bem claras e objetivas. Pois é, e nesse momento que a gente ficou sem as missas presenciais, sem as atividades presenciais, como foi que a igreja passou por esse momento aqui em Feira de Santana? Como é que o senhor analisa tudo isso que segue acontecendo, mas aconteceu no sentido de estar com as portas fechadas? Como é que foi esse momento? Pois é, importante é essa compreensão da nossa identidade, o que nós somos. A igreja não é a construção, não é o templo, mas é a comunidade daqueles que acreditam em Jesus. Então, a valorização e a experiência bonita da igreja doméstica, na casa, as orações nas casas, as transmissões via as redes sociais, através da rádio, e a leitura orante da palavra de Deus. E cresceu bastante significativo o serviço aos pobres. Não faltou o necessário para cuidar, alimentar a nossa gente. Em Feira de Santana, mais de 300 pessoas todos os dias recebem a refeição,
aí na Praça Monsenhor Gessé, né, na Praça da Matriz, da Catedral, e a gente vê tantas outras instituições, como Dispensário Santana, Casa da Rainha, e lá as irmãs do Rosário, e ver esse serviço bastante importante. E o acompanhamento, muitas comunidades, através das teleconferências, as paróquias têm reunido, as paróquias no interior, com um grupo, esses dias mesmo eu acompanhei a Paróquia do Pedrão, um momento de oração, de reflexão, de estudo bíblico, com mais de 70 pessoas. Então, são experiências bastante fantásticas. As pessoas encontram uma saída, algo novo para um momento difícil. De crise, surge assim a oportunidade. Fala-se muito, Danzanoni, em legados que a pandemia tem trazido, né? Vão trazer. Sob o ponto de vista religioso, qual que o legado que o senhor acredita que isso pode trazer, religioso, espiritual, e também no próprio dia a dia da própria igreja? Fica um legado, vai ficar um legado pós-pandemia? O que é que o senhor acha disso? Pois é, nós aprendemos não somente nas coisas que são boas, mas, em princípio, a importância de perceber de que nós somos um povo, um mundo, um país, uma nação, que estamos interligados. O bem de todos é valioso, não dá para ter somente um grupo satisfeito, com vida, né? A importância, né, que tem, e ver as lutas da igreja em defesa da água, em defesa da saúde pública, em defesa do bem dos pobres, é valioso. E não adianta cuidar somente dos ricos se os pobres na rua estão desassistidos. Eu creio que nós precisamos nos empenhar seriamente em defesa da vida, em defesa do ambiente e dessa terra comum, dessa casa comum. Por isso, essa proposta que tem o Papa Francisco, não é? Diante do desmantelo que nós vivemos em nosso mundo, a economia destroçada, a situação da desigualdade cada vez mais piorando, a proposta de um novo modo de gestar, de gerir o mundo, né? Passa necessariamente pelo compromisso com a pessoa humana, um cuidado com os pobres, com os pequenos. Que para nós, como cristãos, igreja, é o critério da salvação em Cristo. Não são coisas, não é acreditar em verdade, mas passa necessariamente pelo serviço ao outro. Estava com fome, estava com sede, me desse de comer, de beber, estava preso, me visitasse, era estrangeiro e me acolhesse. Às vezes fica falando como igreja aquilo que proíbe isso, que excomunga outro, mas a ação da igreja é a mesma ação de Jesus. Dá uma notícia boa. E isso não precisa ser somente dentro da igreja, das catedrais. E a igreja nunca esteve tão atuante como nesse tempo de pandemia. Bom, Danzanoni, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. O momento não é fácil para ninguém. Já teve, eu acredito, até pior, né? A pandemia está um pouco mais controlada aqui, mas é uma realidade do nosso dia a dia, mexeu com a nossa rotina. A gente tem notado, ainda mais hoje, sábado, né? Toda segunda-feira a gente vem debatendo isso aqui, falando isso aqui, alertando isso aqui, que as pessoas de fato estão cansadas da quarentena, mas ela ainda é necessária. O isolamento social ou sair apenas para o necessário, né? Evitar aglomerações. E toda segunda-feira, infelizmente, nós temos aqui relatos de aglomerações pela cidade. Eu pude notar semana passada, domingo passado, por exemplo, a Lagoa Grande ali cheia de gente e falava sobre isso. Eu acho que ninguém melhor que o senhor para trazer nesse momento uma mensagem a essas pessoas, né? Para esse momento que a gente vive, né? Como segurar a onda, como se apegar a Deus em um momento como esse, até, claro, vai voltar no próximo domingo, mas no momento ainda à distância. Queria que o senhor passasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para esse momento tão difícil que a gente está passando. Pois é, a igreja desde o primeiro momento atenta e obedecendo às orientações seguras
da Organização Mundial de Saúde, os nossos governantes com seriedade têm apontado, né, o caminho certo, né, percebendo que foi um momento, não era uma coisa passageira, e às vezes a gente fica preocupado com a irresponsabilidade, às vezes pessoas sem compreender, pressionam as autoridades para abrir, queriam pressionar também a igreja, mas o cuidado com a pessoa humana é o critério da vida. Por isso que nesse retorno, nós não ainda autorizamos as festas grandes com aglomeração, né? Procissões, encontros que juntam muitas pessoas, mas que se proceda dessa forma de distanciamento, né? Possível e plausível para as pessoas. Mas é isso, eu creio que é um momento de ainda cuidado, né? E cuidar para que essa pandemia nos ensine a ser diferente, a comprometer mais com as pessoas e os outros. Dom Zanoni, muito bom tê-lo aqui conosco na manhã deste sábado, ainda um pouco ainda à distância, ainda via telefone, né? Mas quando isso tudo passar, vai ser um prazer também recebê-lo aqui novamente, né? Poder apertar a mão, dar um abraço, conversar pessoalmente, sem dúvida alguma. É algo que tem feito muito falta a gente nesse momento, mas tem sido necessário, né? Passar por esse momento para que a gente venha a ter dias melhores. Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade, desejo um ótimo dia para o senhor. Um abraço, Fernando, um abraço. Conversamos então com o